Quinta-feira, 17 de outubro e o Padocast está no ar. O tema de hoje é polêmica. Quem não gosta de uma polêmica? Pois é, vamos recordar hoje corridas marcadas por grandes polêmicas na história da Fórmula 1. Eu sou o Gabriel Curti, dou já aqui meu bom dia ao Gil. Bom dia, Gil. Bom dia, tudo bom? Galera do Padocast aqui, sempre ligada na Central 3. E quer dizer que hoje vai termos polêmicas, vai ter briga aqui. Eu quero confusão, viu, de vocês aí, entre vocês. Polêmica, confusão, treta, teremos tudo isso. Mais uma vez aqui comigo para apresentar a edição 38 dessa atração está Rodrigo Berton. Bom dia, Berton. Bom dia, Gá. Bom dia, Gil. Bom dia a todo mundo que tá ligado. Agora sim? Bom dia, Gá. Bom dia, Gil. Bom dia a todo mundo que tá ligado em mais um Padocast. Hoje é confusão, pra não falar que é dedo Opa! E gritaria. No olho. Bom, estamos a 5 dias dos 30 anos daquela que é a corrida mais emblemática quando o assunto é polêmica na Fórmula 1. O GP do Japão de 1989, o polemicíssimo toque entre Alain Prost e Ayrton Senna. O Prost abandonou a corrida, o Senna ainda conseguiu voltar, mas no final ele foi desclassificado por um corte de chicane e o Nannini venceu a corrida. Nos próximos dias teremos materiais sobre o tema no Grande Prêmio, mas obviamente foi esse o gancho principal para o tema de hoje, essa corrida que para muitos é a mais polêmica de todos os tempos, mas ela não é a única, né? Então, enquanto o Gil já vai acionando a Evelyn Guimarães para abrir os trabalhos aqui pra gente, eu queria saber de Rodrigo Berton se ele acha que essa corrida de 1989 é a mais polêmica de todos os tempos ou se ele tem um voto diferente. Eu tenho um voto diferente. Para mim a mais polêmica é o GP de Singapura, o Singapura Gate. 2008, né? 2008, eu acho que é a corrida mais escandalosa, a corrida que deveria ter sido cancelada, limada da história, porque quando você tem um piloto que joga um carro em cima do outro, ou uma decisão errada da direção de prova, tudo bem, é da corrida, mas um piloto que bate de propósito um carro no muro para provocar a entrada num safety car e favorecer o companheiro de equipe, eu acho que aí é manipulação do resultado do esporte. Aí eu acho que essa é a corrida mais escandalosa e a grande vergonha da Fórmula 1, talvez até do esporte a motor. Isso é um bom voto também. Para quem não lembra, foi uma corrida em que o Nelsinho Piquet bateu e aí meses depois descobriu-se que ele bateu de propósito para ajudar o Fernando Alonso, que era o companheiro de equipe dele, uma Renault que estava numa fase já meio capenga, né? Foi no retorno do Alonso, depois daquela passagem muito polêmica pela McLaren também. E eu acho o GP de Singapura especialmente triste, porque ele ofusca muito uma vitória espetacular do Alonso no Japão, que teria ficado marcado, a corrida ficaria marcada como uma das maiores vitórias recentes na Fórmula 1, porque o carro era bem limitado, o Alonso foi e deu um show no Japão e venceu, mas todo mundo lembra da vitória dele em Singapura. Evelyn Guimarães, está me ouvindo? Bom dia, Eve. Bom dia, Gá, bom dia, Berton, e a todos que acompanham aí já o Padocast. Cara, tem muita coisa, né, de polêmica. Adorei o tema, achei interessantíssimo, ainda mais às vésperas, né, de talvez a maior corrida, a corrida mais tensa da história da Fórmula 1, tá completando 30 anos na semana que vem. Então, adoro o tema, viu, Gá? E separei vários pequenos exemplos, né, pra gente debater sobre corridas muito polêmicas da Fórmula 1. De todo tipo, de treta, de ordem de equipe, de partir para cima do adversário, coisas desse tipo. Gostamos muito. Bom, esse tema era um que eu queria tratar já nos próximos programas, mas você me lembrou bem que era a hora de acionar essa carta nessa semana. Então, por isso, já que você disse que tem uma gleba, né, homenageando Vitor Martins, uma gleba de corridas polêmicas, solte a primeira.
Bom, eu vou pegar carona na questão levantada até pelo Berton com relação à manipulação de resultados, né, que é uma coisa muito triste. Enfim, que eu concordo quando ele diz que o GP de Singapura talvez tenha sido o maior vexame da história da Fórmula 1, mas tem outros também que aconteceram dessa forma, assim, não de acidente, de propósito, mas através de ordens de equipe, que talvez seja uma das maiores polêmicas também na Fórmula 1, o quanto as equipes podem manipular resultados através dessas ordens, né, por meio dessas ordens de equipe. Nem sempre elas se justificam, porque a Fórmula 1, assim, parece um esporte individual, mas na verdade é um esporte bem coletivo por conta das equipes, e é e assim, dentro do esporte a motor, o Mundial de Construtores, ele tem quase o mesmo peso do Mundial de Pilotos. Então, toda essa questão de você guardar o resultado para a equipe, né, aquela coisa, vamos levar os 2 carros para casa, e pensar no campeonato de pilotos e tal, e de construtores ao mesmo tempo, sempre levantou muito debate, né? É claro que a gente tem uma das corridas que mais chamam a atenção nesse sentido, que é aquela famosíssima, né, da Áustria de 2002, entre o Schumacher e o Barrichello, que o Barrichello tira o pé, né, na volta final ali, de frente para a arquibancada, de frente para todos os caras da Fórmula 1, e eles são vaiados, né, para deixar bem, bem claro que ele está fazendo aquilo por uma ordem da equipe, no momento em que, assim, a Ferrari dominava a Fórmula 1 com o pé nas costas, né, o Schumacher nem precisava daquilo. Enfim, e isso ficou muito marcado. Até depois a FIA tentou, a gente passou por um período em que as ordens de equipe foram proibidas, tal vexame que causou essa prova. Mas na verdade eu queria falar de uma ordem que aconteceu num período em que as ordens eram proibidas. Então eu lembro do GP da Alemanha de 2010, também envolvendo a Ferrari. A Ferrari tem, né, ela tem uma tendência a gostar muito desse tipo ela gosta. de situação, né? Até hoje. Então, assim, o que a gente, exato, então a gente critica muito a Ferrari porque ela sempre lança mão desse tipo de situação. E nessa época, as regras ainda, a regra ainda valia, né? Era proibido a equipe trabalhar com regras de equipe. Mesmo assim, a Ferrari encontrou um jeito ali, deu uma mascaradinha para trocar as posições de Alonso e Felipe Massa, porque na verdade o Alonso era o primeiro ano do Alonso na Ferrari, era a volta do Felipe depois de que ele teve aquele acidente em 2009 lá na Hungria, né, quase acabou a carreira dele ali, né, ele ficou fora de todo o restante daquela temporada. Aí voltou em 2010 já com o Alonso fortíssimo como companheiro de equipe, eles, né, vencendo já a primeira etapa do ano. E assim, a Ferrari veio muito forte mesmo naquele ano, parecia assim que eles iam sair finalmente, né, e venceu o campeonato muito bem, porque o carro era muito bom, o Alonso também no auge, né, enfim. E aí chegou no GP da Alemanha, o Felipe tomou a ponta da corrida e vinha num ritmo muito forte, até que veio a famosa mensagem. Qual era mesmo, Gá? Do Robbins Medley? Felipe, Fernando is faster than you. Copiou a mensagem? Foi um pouquinho mais lento ainda, né? Foi um tom... Fernando is faster than you. Um tom meio melancólico até. Melancólico, porque na verdade o Robbins Medley, que era o engenheiro do Felipe, era muito amigo, ainda é muito amigo, né, do Felipe. Então assim, você sentiu na voz dele que foi uma coisa, né, difícil e triste. E aí o Felipe teve que, né, dar abrir caminho pro Alonso, e assim, foi de uma falta de sensibilidade, além de tudo da Ferrari, porque o Felipe estava completando um ano daquele acidente na Hungria, ele estava indo, né, ele tinha praticamente voltado à forma dele de andar rápido e tudo mais. E a Ferrari não quis nem saber, porque o Alonso estava numa disputa de título. É claro que assim,
né, poderia até fazer diferença, mas não seria né, depois da maneira como o campeonato se encaminhou, no fim não fez diferença nenhuma, porque a Ferrari mesmo ferrou o Alonso na última prova, né, em Abu Dhabi, quando eles resolveram marcar o Weber ao invés do Vettel, né, enfim. Então, no fim das contas, não fez a menor diferença, porque a Ferrari também errou no final, né. Foi essa corrida que a Eve citou, ficou marcada pelo Alonso atrás do Petrov, né? Que ele ficou preso umas 40 voltas atrás do Petrov. Porque Abu Dhabi é uma pista difícil de passar e antes até muito mais difícil. E assim, a Ferrari teve um erro de leitura de corrida, um erro de estratégia muito grave, né? E acabou perdendo mesmo. Não foi que o Vettel ganhou, a Red Bull ganhou, né? Assim, mas foi mais o Alonso perdeu aquele campeonato junto com a Ferrari do que qualquer outra coisa. Então, assim, foi muito vexame, né? E aí ficou muito marcado. Eu lembro muito bem, assim, da coletiva de imprensa logo depois da corrida, todos os jornalistas atacando e perguntando pra eles. O Felipe, tipo, ficou atrás quase do Alonso e falou, cara, tipo, assume a bronca que é sua, né? Então foi uma grande polêmica, na verdade, essa corrida, e muito triste também pela maneira como a Ferrari lidou com toda essa situação, e talvez seja um dos pontos que marcaram mesmo essa passagem do Alonso pela Ferrari, a maneira como ele tratava a equipe também, o Felipe, enfim. E também a gente até pode colocar na conta um pouco essa queda de performance do Felipe, também devido a essa coisa que a Ferrari simplesmente se voltou completamente pro Alonso, né? Pois duas coisas me chamam bastante a atenção nesse episódio. A primeira é o fato do Smedley realmente ser muito amigo do Felipe, a ponto deles irem juntos para Williams depois. Sim, verdade. E outro ponto, e isso é uma coisa que eu até tinha na memória, mas eu não lembrava exatamente como era. Mas no final das contas, essa ordem até faria sentido, pensando no que foi o campeonato todo. Mas isso a gente olhando de hoje, porque aí a gente vê que o Alonso ganharia na Itália, em Singapura, na Coreia do Sul. Só que na época, o campeonato antes do GP da Alemanha estava com Lewis Hamilton liderando com 145 pontos, Jenson Button em segundo com 133, Mark Webber em terceiro com 128, Sebastian Vettel, que viria a ser campeão, em quarto com 121. Só aí apareceu o Alonso com 98 pontos em quinto. O Massa era oitavo com 67. Ou seja, a Ferrari deu uma atacada ali esperando que alguma coisa acontecesse no futuro. E realmente o futuro mostrou que isso até fazia algum sentido, né? Só não precisava ter sido desse jeito. Exatamente. Assim, eu ia chegar nesse ponto de que, na verdade, aquele campeonato estava muito disputado, é verdade, né? Chegou até um ponto de a gente ter 4 caras na briga pelo título até o final do ano, mas a maneira como ela lidou, né, com toda a situação é que foi muito errada, num momento em que a Fórmula 1 vivia a proibição de ordem de equipe. Então isso só ampliou essa questão, né, só ampliou essa polêmica, essa controvérsia, porque era proibido o uso e a Ferrari mesmo assim arriscou, foi lá, mudou as posições, né, com um jeitinho e tudo mais, e no momento em que o Felipe, que era o cara que vinha liderando até a equipe antes do Alonso entrar, estava completando o ano daquele acidente horrível dele. Então, assim, a falta de sensibilidade também da Ferrari foi gigantesca, né, e parece que é um castigo quase, né, pelo que aconteceu depois do final do ano em Abu Dhabi, é quase um castigo mesmo, né. Exatamente. Eve, você tem mais uma corrida aí pra gente relembrar? Tem uma que eu gosto muito também, que acompanhei até, eu tava no colégio ainda, que é a decisão de título de 1997 entre Michael Schumacher e morreu. Eles chegaram, os dois chegaram à última etapa daquele campeonato, também numa disputa muito grande entre Ferrari e Williams, o Villeneuve e o Schumacher. O Schumacher vinha já no seu segundo ano
de Ferrari, tentando levantar a Ferrari, tentando colocar ela de volta no caminho das vitórias e tentar finalmente tirar a Ferrari do limbo, né, daquele jejum também que já vivia a Ferrari de títulos. E ele vinha muito bem naquele ano, acertando o carro, acertando a equipe e tudo mais. A Williams já tinha um carro muitíssimo bom desde a temporada anterior, né, desde 96. E aí chega na última etapa, os dois são separados por 1 ponto a favor do Schumacher. Tem uma classificação das mais legais da história da Fórmula 1 também, que os 3 primeiros colocados faziam o mesmo tempo, 1:21.072, eu nunca mais esqueci desse tempo. E assim, chega lá, o Villeneuve, como fez primeiro, né, marcou esse tempo primeiro, larga da pole position, Schumacher de frente. E aí o Schumacher toma ponta já no início da corrida, o que já dá o título para ele, mas aí a corrida vai se desenvolvendo, né? Você tem o Villeneuve vindo para segundo, depois você tem a primeira rodada de pitstops, as posições se mantêm, e na segunda parada, depois o Villeneuve volta muito forte, vai à caça do Schumacher, e aí encosta nele, tira para passar na dry spec ali em Jerez de la Fronteira, e o Schumacher faz o quê? O que o Schumacher fez, hein? Conta pra gente. dá aquela pancada no Villeneuve. Deu uma espalhadinha, né? Pista, né? Olha, eu acho que ele só alargou a curva. Então. Lance de corrida. Lance de corrida. E aí saiu. Só que o problema, na verdade, assim, eu não acho muito que, assim, ele jogou o carro, tudo bem, você pode até colocar isso, você pode falar, pô, é a última etapa do campeonato, é aquela coisa, bola pro mato, né, e tal. Mas assim, ele já vinha de uma polêmica há alguns anos, né, em 94, quando ele fez praticamente a mesma coisa, assim. Aquela de 94, na verdade, ele erra, né? Quando ele tá disputando o título com o Damon Hill lá na Austrália, ele erra, bate e na volta acaba acertando o Damon Hill que tá passando ali. Eu ainda acho que o Damon Hill foi um pouco otimista demais de colocar o carro ali. Talvez se ele tivesse esperado o cara sair mesmo, depois passado, enfim. Tem várias interpretações, né? Mas a questão é que ficou marcada que o Schumacher jogou o carro em cima do Hill para ser campeão, né? E aí ele ficou com essa mancha e de novo se envolveu numa polêmica parecida em 97. E aí, por conta desse precedente, digamos assim, né, desse histórico, a FIA foi lá e classificou o Schumacher dessa corrida. Depois ele perdeu todos os pontos e o Villeneuve acabou chegando em terceiro naquela corrida porque ele teve um problema no radiador por causa da pancada, né? E aí acabou sendo campeão. E as McLarens aí venceram a corrida, o Mika Häkkinen venceu a corrida e no ano seguinte acabou sendo campeão também. Pois é, e então, eu acho muito divertida essa história. Não, esse final de campeonato é histórico, né? Algumas curiosidades é que o Villeneuve tinha sido desclassificado no Japão, né? Na corrida, na penúltima corrida. E isso porque ele vinha de uma boa fase, né? Venceu a Áustria, venceu o GP de Luxemburgo. Olha isso. Que carisma, não? O GP do Pô fechou. O projeto de GP. E aí, assim, essa desclassificação do Schumacher gerou, por exemplo, o Frentzen vice-campeão. É simplesmente histórico. Não, é histórico, assim. E na corrida do Japão, inclusive, a Ferrari acabou fazendo um 3 canto com o Villeneuve lá para não deixar ele ganhar também, né? Uhum. Então teve também uma polêmicazinha lá no Japão para você ver quanto que a Ferrari é, digamos, diabólica, né, com essas coisas. E o Schumacher também era bastante danadinho, né, nessa época, assim, ele pensava muito também junto com o Ross Brown e tudo mais, em como dava pra garantir a vitória sempre, né? Então eles sempre lançaram mão, assim, de algumas coisas. A gente percebe, né, olhando na história, que várias corridas polêmicas tem os dois no meio, né? Tem a Ferrari no meio, tentando ganhar através de ordem, estratégias diferentes, 3 cantos, sei lá. E o Schumacher no meio. Também, né? Mas essa decisão de título é uma das que eu mais acho interessante, assim, lógico, que não é
nada como a gente citou aí no início, que você falou sobre 89 e tudo mais, mas assim, não tem aquela tensão toda, mas tem esse carisma, né, dele jogar o carro, enfim. O Villeneuve está no 2º ano também de Fórmula 1, filho do Gilles Villeneuve, enfim, tinha uma história bacana por trás aí. Pois é. E falando em Diga. em Schumacher, só vou emendar rapidinho. Tem uma coisa que eu na verdade, tem vários exemplos, mas vou citar esse porque eu acho engraçado também quando os caras vão pra cima um do outro, mas chegam às vias de fato quase, né? E envolveu o Schumacher também, Schumacher e Dave Coulthard no GP da Bélgica de 1998. Schumacher, né, encheu a traseira do Coulthard lá em Spa, tava chovendo torrencialmente, né, o Coulthard meio que quis segurar o Schumacher, porque o Hakkinen era o líder do campeonato na época, eles estavam disputando o título. Boa né? lembrança. Né, então tinha toda essa questão, e aí o Schumacher no meio daquela chuva torrencial, quase terminando a volta ali num trecho de alta velocidade também do circuito, o Coulthard tira o pé, né? E aí o Schumacher enche a traseira do Coulthard, os dois vão pro box, né? Voltam com o carro tudo estrupiado, e o Schumacher não quer nem saber, vai lá dentro do box da McLaren, quer dar uns sopapos no Coulthard, o pessoal segura, a maior confusão lá dentro. E na corrida seguinte, quem foi lá fazer o papel de pacificador? O Villeneuve. É incrível. Foi incrível. Incrível, né? O Villeneuve sempre um rapaz muito equilibrado, sempre se mostrou muito centrado. Sensatas. Sim, exato. Não, e esse GP da Bélgica, ele é muito divertido, porque o Hakkinen também abandona ele, né? É óbvio que essa cena do Coulthard e do Schumacher é muito marcante, porque a McLaren fez toda uma estratégia para o Coulthard ficar realmente segurando o Schumacher, não teve o menor pudor nisso. Nada. E aí tem a pancada, e no final das contas, o que acontece é 1-2 de Hill e Ralf Schumacher. Com uma ordem de equipe, Gabriel Curti. Porque o Damon Hill, no final, porque o Ralf estava vindo muito rápido, e aí ele, cara, a gente vai arriscar uma dobradinha da equipe, aí Ed Jordan manda o Ralf tirar o pé, lá, segura aí, criança, pra garantir a nossa dobradinha, né? Pois é. O que eu gosto dessa corrida da Bélgica é a largada. Sim, conta. Que é aquele strike com 12, 13 carros. Todos os carros batendo, e vem um lá no final. O mais legal é o último, que ele simplesmente todo mundo bateu, eu vou bater também. Ele não freia, ele só vai. Então pra mim é muito divertido. É muito divertido ver isso. Sim, 8 carros terminaram a corrida. Sim, sendo que o oitavo foi o glorioso Shinji Nakano. A Jordan, claro. O Damon Hill tinha uma cláusula de contrato, não tinha? Com a Jordan precisava ganhar uma corrida. Tinha essa história, não tinha? Tinha uma coisa assim. É verdade. E o Damon Hill fez uma temporada muito digna. E eles fizeram uma dobradinha e ninguém acreditava. Era uma cláusula e eles foram lá e conseguiram fazer. Era uma coisa assim, eu lembro de alguma coisa assim. Pois é. E o Damon Hill é engraçado, né? Porque na temporada anterior, em 97, que ele corria pela gloriosa Arrows, ele quase venceu uma corrida na Hungria. Exatamente. É por isso que eu sustento a opinião de que o Damon Hill acaba sendo subestimado, porque até ele ser campeão ele não tinha demonstrado muita coisa, mas depois que ele foi um piloto muito digno. Exato, aí ele mostrou o verdadeiro valor dele, né? Então essa corrida na Bélgica, essa corrida na Hungria com carros... a Arrows era um carro muito ruim, né? Horroroso. E a Jordan já fazia parte ali, digamos, se a gente fosse traçar um paralelo ali do pelotão intermediário, mais perto da liderança da Fórmula 1B, né? Mas ainda assim foi um baita feito, né? A corrida totalmente maluca, um strike monstruoso na largada. E aí o cara ainda vence, tem briga no paddock, enfim, nos boxes. Então, assim, uma das corridas mais interessantes também e polêmicas da história da Fórmula 1.
Ótima lembrança. Adorei esse GP da Bélgica, porque eu realmente não estava lembrando dele. E ele é um dos meus favoritos, olha só. Muito, muito obrigado por ter me lembrado. Imagina. É isso, Gá. Assim, tem outras coisas, né? Mas eu vou abrir caminho para os meus colegas aí, para vocês conseguirem trabalhar não, todas as coisas polêmicas. Fica, o próximo é o Vifá. Não, tem o Fernandão antes. Assim. Fica com a gente até o final. Ô, Eve, obrigado, viu? Obrigada a vocês, meninos. Um beijo, viu? E um alô pro Gil, que eu não dei no começo do programa, mas alô, Gil. Tá acenando aqui de volta. Obrigado, Eve. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Um beijo. 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 Bom, então, enquanto o Gil já vai acionando o nosso glorioso Fernandão Silva, direto do Condado de Sumaré, eu vou perguntar pro Berton aqui, porque essa corrida do Schumacher, a desclassificação dele na Fórmula 1 em 97, foi uma punição meio que sem precedentes, porque o cara foi limado do campeonato, né? Ele perdeu o vice e perdeu todos os pontos. Você acha que poderia ter acontecido alguma coisa parecida na Fórmula E quando o Di Grassi bateu no Buemi? Porque é sempre o paralelo que eu faço, é que o Di Grassi acabou ficando com aquele vice-campeonato. Com certeza. Com certeza. A FIA deveria ter colocado a mesma punição no Di Grassi. O Di Grassi bateu no Buemi de propósito. Ele não quis frear. Ele tinha isso como carta, porque se os dois saíssem, ele era campeão. Eles estavam empatados, né? Eles ficaram empatados. Não, foi um milagre completo, porque o Buemi vai com o carro todo destroçado pros boxes e ele consegue voltar e fazer a volta mais rápida. Então, é que a regra daquela temporada era meio bizarra, né? A segunda temporada da Fórmula E era muito bizarra. Ela dava o ponto para a volta mais rápida e para qualquer piloto em qualquer parte da corrida. Então o piloto podia ficar a corrida inteira no box, sair, fazer a volta mais rápida e ganhava o ponto, e foi o que o Buemi fez. O Buemi voltou pro box, a equipe conseguiu reconstruir lá a parte, ele trocou de carro. Sim. Ele trocou de carro, porque naquela época até ficou sem bateria depois. Exato. A bateria aguentava só meia corrida e ele foi para fazer a volta mais rápida e ganhar o título com 1 ponto. Então, o regulamento era estranho. O Di Grassi foi errado nisso. Ele devia ter sido excluído do campeonato. Ficou com vice, mas não deveria ter ficado. Ele foi campeão no ano seguinte com muitos méritos, mas nesse ano ele foi sujo. Foi uma manobra suja. Ele mesmo ficou um tempo sem falar com ninguém. Então, ele refletiu muito bem. Ele sabe que ele errou. Então, ele deveria sim, deveria. Pois é, eu também acho. Mas agora voltamos para a Fórmula 1. Voltamos. Agora é sorriso aberto. O homem mais sorridente do planeta, Fernando Silva. Bom dia, Fernandão. Salve, salve, Gá. Pô, que satisfação falar contigo aí. Salve, salve, Gá. Bom dia, salve, salve, Rodrigo Berton. Salve, salve, Gil, a todos que estão aí na escuta aí do Padocast. E é um prazer fazer parte desse glorioso programa aí com todos vocês. Meu bom, o prazer é nosso. Feliz que finalmente as agendas casaram e você pôde fazer aqui a sua primeira participação comigo apresentando. Muito feliz. Eu já queria de bate-pronto saber seu primeiro destaque, a primeira corrida que você quer destacar como uma das mais polêmicas da história. Cara, é até legal porque assim, é bacana esse tipo de resgate, porque a gente volta no tempo, a gente passeia no tempo e traz alguns momentos que foram muito marcantes na história do esporte. A Evelyn deu uma pincelada a respeito e eu complemento a respeito do GP da Austrália de 1994, que para mim, eu tirando 89, 90, são lembranças da época que eu era criança, assim, então assim, era uma situação que eu não tinha muita ideia do que estava acontecendo, sabia que era importante, mas não tinha tanta dimensão. Mas em 94, que foi uma temporada que acho que eu acompanhei com maior intensidade, eu já tinha 14 anos, foi na temporada que teve o acidente fatal do Senna, tudo, e aquilo fez com que a gente focasse muito no que aconteceria dali para frente. E foi uma decisão de título em que o Schumacher chegou 1 ponto à frente do Damon Hill lá em Adelaide, linda Adelaide, um circuito maravilhoso. E aí teve toda aquela situação que foi a primeira grande polêmica, talvez a primeira grande polêmica envolvendo o Schumacher na Fórmula 1, que foi quando ele jogou o carro para cima do Damon Hill.
O Hill ficou com o braço da suspensão quebrado, tudo. Ele se arrastou nos boxes, o Schumacher já ficou por ali. E o Schumacher só esperou, na verdade, ver qual que era o desfecho da situação do Damon Hill. Teve de abandonar, não teve como. E aí ele conquistou o primeiro dos seus 7 títulos mundiais, o primeiro dos 2 que ele logrou com a Benetton. Ali, para mim, foi muito marcante pela forma como aconteceu, né? Não foi o desfecho que todo mundo gostaria que fosse, né? Todo mundo esperava que fosse uma batalha ali na pista até o fim da corrida, e foi o que aconteceu. Na minha visão, né? Na minha visão, acho que foi claro, o Schumacher teve uma carreira gloriosa, mas na minha visão foi uma pequena mancha aí na sua trajetória na Fórmula 1. Pois é, e essa corrida em Adelaide, ela marcou o final de um campeonato que foi um dos campeonatos mais estranhos, atípicos até, eu diria, da história, né? Primeiro porque, como você lembrou, ele ficou marcado pela morte do Senna, teve a morte do Ratzenberger também na mesma corrida, em Imola, mas a construção desse campeonato ela é muito esquisita, porque o Schumacher ganha 6 das 7 primeiras corridas, e aquele não ganha, ele chega em segundo na Espanha. Só que a partir do GP da Grã-Bretanha, em que Schumacher é desclassificado, o Damon Hill encaixa 5 vitórias seguidas. E o Schumacher vence 2, é desclassificado em 2 e não corre em 2, né? Pela punição que ele tomou na Bélgica. E mesmo assim ele é campeão. Só que o campeonato é tão estranho que ele é decidido num toque, pra mim é mais do que polêmico, né? Meio sujo, né? Foi bastante. E eu concordo contigo nesse sentido, porque na minha visão, isso exatamente foi isso, foi tramado para acontecer assim, mas na minha visão foi um tipo de manobra para que de repente um piloto da Williams conseguisse lutar pelo título até o fim com o Schumacher, né? Ele ficou de fora dos GPs da Itália, do GP de Portugal, tanto que o Hill aproveitou essas oportunidades. O Damon Hill ele fez uma corrida sensacional no GP do Japão, eu lembro, e essa corrida eu lembro assistir ao vivo na época. Choveu muito Suzuka e ele fez talvez a sua maior exibição, uma das maiores exibições da Fórmula 1, e eles chegaram com uma diferença de apenas 1 ponto em Adelaide. Schumacher com 92 e o Hill com 91, ou seja, quem chegasse na frente ganharia a corrida. A Williams estava numa fase melhor do que a Benetton, e aí aconteceu tudo que foi. O Schumacher errou, o Hill vinha atrás, o Schumacher errou, e quando o Hill ia ultrapassar, aí eu acho que de repente o Hill poderia ter esperado um momento melhor para ultrapassar, mas ele viu que aquela era a situação de momento que ele tinha condições de passar. Só que aí o Schumacher jogou para cima e aí acabou a corrida para os dois. Tanto o fato curioso, né, um dos é que aquela prova marcou a última corrida, a última vitória do Nigel Mansell na Fórmula 1. Ele que foi um dos substitutos do Ayrton Senna, o David Coulthard, substituiu o Senna em algumas das corridas do campeonato, na Williams número 2, e o Mansell em algumas provas também ele assumiu o volante do carro, era o 2 vermelho, né, na Williams. Ele venceu em Adelaide, na esteira de toda essa situação, foi a última vitória do Mansell. O Mansell que era campeão da Indy, tinha sido campeão da Indy no ano anterior, foi campeão da Fórmula 1 em 92, e foi um desfecho, para ele foi um desfecho histórico, mas em termos de campeonato, em termos de definição do título, foi uma grande mancha na história da Fórmula 1 e na carreira do Schumacher também, por que não? Mas eu acho que Fernandão, bom dia, eu acho que esse primeiro lance do Schumacher, ele não é tão escandaloso quanto com o Villeneuve. Ah, sim. O do Villeneuve é escandaloso que ele jogou o carro. Caruta, né? Demais. O do Damon Hill, assim, a gente sabe que ele jogou, mas passa. Assim, disputaram a curva e bateu. Mas o do Villeneuve realmente é escandaloso. Esse do Damon Hill, por mais que a gente saiba que assim, ele foi duro, sujo e desleal, passa como uma disputa de corrida. Então acho que não é tão vexatório quanto o do Villeneuve. E lembrar que a temporada de 94... Na época... Só lembrar que essa temporada de 94 que o Gá falou que foi complicada, ainda teve o acidente grave do Karl Wendlinger em Mônaco. Sim. Que tirou ele da temporada e praticamente acabou com a carreira dele. Ele estava num ano bom, tinha feito pontos na estreia. Sim. Ele acabou sendo beneficiado em San Marino, isso.
Então, aí o J.J. Leto substituiu ele. Pois é, A temporada foi bem estranha mesmo. O Mansell ficava estranho naquele carro da Williams também, né? sim. Não ornava, né? Não ornava com o carro. O Coulter ornava mais. Mas até a respeito dessa situação, o que me chamou a atenção, até pesquisando sobre essa corrida, tudo, alguns detalhes eu não lembrava, né? Mas aí pesquisando um pouco para abordar com a gente aqui no Paddockcast, é que a própria Williams, na época, considerou como um acidente de corrida. Eles não entraram com recurso nem nada. Então, foi diferente. Até a postura da equipe em relação à FIA, o julgamento que a FIA teve no caso do Schumacher em 97 foi diferente. E o que me chamou a atenção, isso já depois que o Schumacher sofreu um acidente lá em Meridel, tudo, na estação de esqui, que o Damon Hill falou assim, poxa, ele não foi legal comigo, mas eu o perdoo. Então, assim, mostra que, acho que no fim das contas não ficou nenhuma amargura, nenhum rancor pelo que aconteceu lá em Adelaide, né? Que a vida e o fato de você estar vivo, no fato de o Schumacher estar lutando pela vida, acho que isso acaba sendo mais importante do que uma situação esportiva que entra para a história. Só que o fato de você estar vivo, acho que é o que conta mais, né? Então o Rio falou isso até no gesto de solidariedade, de dar uma força para o Schumacher e tudo, nessa situação toda aí que ele vive aí, isso já há quase 6 anos, né? Pois é. Tem mais uma corrida aí que você queira destacar, Fernandão? Olha, essa corrida é um pouco mais recente, tem aí 14 anos, com mais de 14 anos, que foi aquele, que foi, pra mim, foi a corrida mais estranha da história da Fórmula 1, que foi aquela corrida dos 6 carros em Indianápolis, em 2005. Uma corrida que, Indianápolis, imagina, o tempo da velocidade, recebendo a Fórmula 1 louca de vontade de criar raízes, de se desenvolver nos Estados Unidos, e aconteceu tudo que foi aquilo, que a Michelin, ela tinha problemas nos seus pneus, e aconteceram alguns acidentes muito graves ali na curva 1 do oval, né? Mas na última curva no circuito misto que recebeu a Fórmula 1, então o Ralf Schumacher bateu muito forte, o Carlos Zonta bateu forte, o Carlos Zonta hoje na Stock Car bateu muito forte, e a Michelin não conseguia garantir a segurança dos seus pilotos naquela época, né? Então a maioria dos carros do grid de 2005 era de equipes que contavam com o fornecimento da Michelin, e apenas 3 equipes, apenas 6 carros eram calçados com o Bridgestone, que era o do Schumacher, e do Barrichello Ferrari, a Jordan do Narain Karthikeyan, lendário Narain Karthikeyan. Lendário. E o Thiago Monteiro, outro lendário também, Thiago Vagaroso Monteiro. E tinha também a Minardi, saudosa Minardi, o Christian Albert e o Patrick Friesacker. Lendários então, também. Os que largaram, esse lendário, nossa. E foi uma corrida que marcou muito pela estranheza, né? Eu lembro que essa corrida ela não foi transmitida por completo na Globo. Eu não lembro exatamente que situação que estava passando na TV naquele momento, que eu não sei se era um jogo de futebol, você lembra? Eu lembro, era Brasil e México. Em 2005. Copa das Confederações, né? Aham. Caramba, isso mesmo. Gol do Borghetti. E aí, nossa, lendário. E aí a corrida passou em flashes. Eu lembro que o Gabão falava assim, nossa, é muito estranho isso aqui não é Fórmula 1, alguma coisa assim. E foi muito esquisito. O fato é que não houve uma real disputa por colocações ali. A Ferrari nadou de braçada, claro. A Ferrari viveu um momento ruim naquela temporada em 2005, depois de dominar a Fórmula 1 dos últimos 6 anos. Mas aí não tinha rivais, né? Não tinha como concorrer, não tinha como Minardi e Jordan lutarem à altura com a Ferrari. Então o Schumacher ganhou aquela corrida, Barrichello terminou em segundo, e o Thiago Vagaroso Monteiro no seu único pódio na Fórmula 1. Mas aquela imagem do grid com os 6 carros saindo em posições bem distantes, a Ferrari mais à frente e os carros da Jordan, da Minardi bem mais atrás, aquilo é o que mais chama a atenção até hoje, fica marcado pelos momentos mais estranhos da história da Fórmula 1, com certeza. Pois é, e algumas coisas sobre essa corrida, além disso, né, é que o Thiago Monteiro foi o único piloto dos 4 outros que conseguiu pontuar ainda na temporada. Ele chegou em 8º na Bélgica. De resto, ninguém mais dos 4 outros pilotos fez ponto.
Outra coisa é que a corrida era tão previsível, mas tão previsível, que os 6 completaram ela, e a escala de forças era muito óbvia, porque o Thiago Monteiro era muito melhor do que o Naren Katikyan, e o Christian Albers era muito melhor do que o Frisaker, e ao mesmo tempo, a Jordan era muito melhor do que a Minardi também, então foi uma corrida extremamente bizarra. E teve um outro lance que aconteceu nessa corrida. Sim. Foi numa das paradas da Ferrari, o Barrichello foi sair e eles conseguiram dividir uma curva ali. Eles quase bateram. O Schumacher ele não aliviou. Foi. Eles quase bateram, dividiram curva lá na saída dos boxes. Aí a Ferrari mandou aquele: tragam as crianças para casa, mantenham as posições, porque eles iam bater ali. Uhum. Porque o Rubinho queria ganhar a corrida de qualquer jeito. E acabou sendo a única vitória do Schumacher em 2005 também. Única vitória do Schumacher em 2005. Foi o início da ascensão do Fernando Alonso, o primeiro título dele. O fim do reinado do Schumacher. Então, em 2005, o Schumacher acabou ficando só com uma vitória, que foi nesse GP complicadíssimo. Se acontecesse essa batida do Schumacher com o Barrichello na saída dos boxes, seria a cereja do bolo fecal ali de tudo que aconteceu nessa corrida, né? E aí, imagina, isso! O Monteiro ganhando a corrida. Imagina! O Monteiro ganhando a corrida seria sensacional. Heróis do mar, nobre povo tocando na Fórmula 1, hein? Ia ser lindo! Nossa, sensacional. Fernandão, deixa eu te perguntar, qual que é o almoço hoje aí? O almoço vai ser estrogonofe. Opa, quero. Eu não sou muito fã, não. Pode vir pra cá, pra Sumaré. Venham pra Sumaré, que vocês serão sempre bem-vindos aqui na casa. Se fosse aquela porçãozinha de panceta, eu pegaria a estrada rumo a Sumaré. Essa tá guardada aí pro fim de semana de folga. Logo mais que começa o fim de semana de folga, aí já tá reservadinha. Aquela gelada, aquela panceta sucesso, né? Feita na air fryer. E o salaminho com queijo, tá tudo pronto. Aí é vida, né? Fernandão, que é o ápice gastronômico do Grande Prêmio. Ah, sim. Sempre com comida saudável, sempre com uma alimentação balanceada. Sim. É balanceada na gordura. Eu invejo a dieta de Fernandão. Muito fit, né? Muito fit. Ô, Fernandão, obrigado, viu? Cara, eu que agradeço, fico muito feliz por participar, adorei participar do programa e estamos à disposição sempre. Brilhem todos aí, boa sequência de programa, estão aqui na escuta, saudações. A gente adorou também, eu te espero numa próxima semana. Um beijo para Fernando Silva e Rodrigo Berton. Você lembra onde você estava no GP dos Estados Unidos de 2005? Eu vou aqui conversar rapidinho, porque o Vitor Fazio vai ser o próximo a entrar, e a gente não sabe como que é uma ligação internacional, né? Os percalços que podem ocorrer até a Alemanha. Então eu queria saber, porque essas provas polêmicas, pelo menos pra mim, eu consigo sempre associar o que eu tava fazendo na hora. Tipo, por exemplo, quando as Torres Gêmeas caíram, você lembra onde você tava. E eu acho que essas corridas também são meio assim. Você lembra o que você estava fazendo no GP dos Estados Unidos de 2005? Lembro, eu tava fazendo trabalho do curso técnico que eu fazia. Tava fazendo um curso de design gráfico. Então, era o final de um dos semestres. Então, tinha que entregar trabalho. De tarde no domingo? De tarde no domingo, esperando o Jogo do Brasil. Muito bom. Quantos anos você tinha na época? Alguns. 22. 22 aninhos. Já era um jovem rapaz. Agora tenho de 2005 para 2009, 22 mais 14, tenho 28 agora. 28, sim. 28. Na margem de erro é isso. Na margem de erro. Então, nessa Segundo corrida... a Polícia Militar, eu tenho 26. Nessa corrida, eu lembro que eu tava... Eu assistia todas as corridas já nessa época, eu já tava numa pira da Fórmula 1 total. Mas essa corrida eu fiquei tão irritado com não ter ninguém no grid, né? Com só ter os carros da Bridgestone, que eu lembro que eu tava na casa do Gui, meu melhor amigo, até hoje, a gente sempre foi vizinho, e a gente foi jogar bola. Falei, dane-se essa corrida, a gente volta na hora do Jogo do Brasil. Acabou que a gente também não viu boa parte do jogo, só o suficiente para ver o Borghetti brocando a seleção brasileira. Não, a cena dos carros entrando nos boxes depois da volta de apresentação é ridícula. É péssimo. É ridículo. Péssimo. Não, e o Fernandão falou bem, né? Indianápolis, cara, o maior templo do automobilismo. Putz. Pois é, manchou a tentativa de fincar a bandeira da Fórmula 1 naquela época. Eu adorava as corridas em Indianápolis. Aliás, adoro até hoje qualquer corrida que tem em Indianápolis. E a Fórmula 1 conseguiu ainda
voltar para lá no belíssimo Circuito das Américas, que é lindo também. Então, foi um golpe de sorte da Fórmula 1 conseguir voltar, porque o americano não gosta muito desses vexames não, né? Pois é. Bom, Vitor Fázio, você está na escuta, Vitor Fázio? Sempre na escuta. Bom dia, Gabriel, bom dia, Berton, bom dia, Gil. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Citão. Tudo bem ótimo. aqui com a gente? E com você? Como é que você tá? Tudo pronto aqui para falar sobre algumas polêmicas. A verdade é que a gente vai precisar de uns 2 ou 3 programas para falar de todas as polêmicas da história da Fórmula 1, porque eu tava separando algumas aqui para falar e eu reparei que tem muita coisa para falar. Eu separei duas aqui que eu gostei bastante, que são 2 muito marcantes, mas a verdade é que tem muito material para conversar nesse sentido. Eu acho, inclusive, que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse programa mesmo, porque é um ótimo tema mesmo, e já estamos com 45 minutos de programa. Então... Aliás, fica o convite. Mais tarde o programa entra no YouTube, então nos comentários do YouTube, deixa o comentário lá. Qual a sua polêmica, que a gente vai fazer um compilado para fazer a parte 2, parte 3. É sempre importante esse feedback do nosso ouvinte, espectador, web espectador, para a gente fazer as partes 2, 3 e até 4 desse tema. Perfeitamente. Agora, Vitor Fázio, vamos lá então, num ritmo mais acelerado. Qual a sua primeira corrida? Bom, eu vou voltar 6 anos no tempo e falar sobre o GP da Malásia de 2013, o famoso GP do Multi 21, Multi 21 em versão brasileira Herbert Richards, que é aquela corrida em que basicamente o Vettel rejeita ordens de equipe da Red Bull, uma corrida em que o Weber liderava, ele tinha tudo para vencer, apesar de não ter pneus tão bons assim. O Vettel ele vai se aproximando, a Red Bull avisa pelo rádio em forma de código Multi 21, Multi 21, que é basicamente o carro do Weber era o carro número 2, o carro do Vettel era o carro número 1, então era pelo carro 2 ficar na frente do carro número 1. O Vettel ouve isso, ele recusa, parte para o ataque e faz uma ultrapassagem depois de uma briga por 1 ou 2 voltas. Essa acaba sendo de novo uma erupção na Red Bull, porque a Red Bull já tinha tido problemas com os dois em 2010, na Turquia. Os dois nunca se gostaram. Eles estavam em um clima um pouco mais de paz, ou pelo menos de cessar fogo. Mas depois dessa corrida, a sensação que fica é de que eles rompem de vez. Primeiro porque essa é a última temporada do Weber na Fórmula 1, ou seja, ele já está claramente um pouco de saco cheio de ter que lidar com a Red Bull e com o Vettel. E segundo, porque o Vettel, em 2013, ele vai ter aquela que eu considero sua melhor temporada na Fórmula 1, a mais dominante. Tanto que esse GP da Malásia, ele se prova a última grande chance do Weber de vencer uma corrida. Porque ele não vai vencer mais nenhuma corrida. E, enfim, isso enquanto o Vettel empilhava vitórias nessa temporada. Exatamente. O Weber, ele tem esse segundo lugar, que é a melhor posição final dele nessa reta final de carreira, né? E o que me pega é isso também, porque meio que já estava certo que o Weber não ia continuar depois disso, já estava toda com cara de turnê de despedida, e é o que você falou, eles já tinham meio que feito um cessar-fogo, até mais por isso mesmo, porque o Vettel começou a ser mais dominante nos anos seguintes, e o Weber foi se aproximando de uma reta final de carreira. Então, enquanto o Weber estava lá, o Vettel tinha praticamente uma garantia de que ele não teria uma briga doméstica pelo título, né? E 2013 foi um ano que, especialmente, a Red Bull foi monstruosa. Nessa segunda metade da temporada, o Vettel termina ganhando 9 corridas seguidas, né? Uma coisa absurda. E aí eu diria que a última chance que o Weber teve de ganhar uma corrida, além dessa na Malásia, foi na Inglaterra, que o Rosberg acabou ganhando, né? Sim, verdade. Essa de Silverstone foi uma que o Vettel abandonou, inclusive, que era uma coisa muito rara. Mas é exatamente isso. A gente lembra que o Weber ele brigou pelo título em 2010, mas nas temporadas seguintes ele nunca teve a regularidade para isso. O Weber era um piloto competente, queria ter um dia bom que outro, mas isso não era nada comparado com o Vettel. Ele só conseguia ameaçar o Vettel quando o Vettel ainda era um piloto imaturo, um piloto propenso a erros. E esse certamente não era mais o caso em 2013. Então, esse GP da Malásia foi um pouco a chance de virar esse cenário, de o Weber ter esse dia de glória e o Vettel engolir o choro.
Só que na verdade acabamos tendo mais um dia de vitória do Vettel e um dia em que o Webber voltou a levar a pior. Exatamente. O que eu gosto dessa temporada de 2013 conta. É que o Kimi ganhou o GP da Austrália. Sim, de Lotus. Não, essa temporada da Lotus é muito interessante, porque o Raikkonen começa o campeonato super bem e até parecia que ele poderia ser vice-campeão, né? E aí no final da temporada tem aqueles problemas de salário atrasado, um baita rolo com a equipe, e quem acaba em alta temporada é o Grosjean, né? Ele tem 3 pódios seguidos na Ásia e ainda tem aquele segundo lugar nos Estados Unidos, que é o melhor resultado dele até hoje. Pois é, o Grosjean fechou a temporada com 5 pódios. 6 pódios. 6 tem o segundo lugar nos Estados Unidos e 5 terceiros lugares. Então é isso, essa reta final... baita temporada. Diga, Citor. Essa reta final de temporada do Grosjean eu considero a melhor fase da carreira dele. Isso justamente quando o Raikkonen já estava justamente com esses problemas de saúde, até porque ele precisou fazer uma cirurgia nas costas, e tem a incrível substituição dele pelo Heikki Kovalainen nas últimas 2 corridas do ano. É finlandês por finlandês. Exato. Ficou na vodka. Ô, Citão, mande a sua próxima corrida então pra gente. Aí eu vou falar de uma que é mais clássica ainda, que é o GP de Mônaco de 84, que é aquela corrida que é motivo de teoria da conspiração até hoje, né? Porque é a corrida em que o Senna, ainda nos dias de Toleman, ele tá em vias de ultrapassar o Prost e partir para aquela que poderia ser a sua primeira vitória num GP de Mônaco, mas essa corrida tá acontecendo sob chuva intensa. E aí o que acontece é que a corrida é paralisada justamente quando o Senna estava se aproximando mais. E, enfim, a corrida é paralisada, o Prost fica com a vitória, a corrida acaba valendo metade dos pontos. E por que essa corrida rende discórdia? Porque, bom, primeiro, a análise superficial é aquela coisa que é um brasileiro contra o resto do mundo, que é um pouco bobagem. Mas também tem a questão de que o Jack Hicks era o comissário de prova, e o Jack Hicks ele corria de Porsche em corridas de endurance. E a Porsche era quem fornecia motores para a McLaren do Prost. Então, até hoje existe essa sensação, que eu não considero tão impossível assim, de que o Hicks interviu na corrida de forma a beneficiar a McLaren e o motor Porsche. A questão é que essa paralisação, se ela não tivesse acontecido, ela teria 2 consequências muito interessantes. Inclusive no título. Exato, porque se a corrida termina com 100% de corrida disputada, o Prost, ao invés de somar 4,5 pontos, ele somaria 6, mesmo terminando em segundo. E isso seria suficiente para ser campeão sobre o Lauda, porque esse campeonato foi decidido por meio ponto. E a outra questão é que o Senna, ele, pelo que dizem os mecânicos da Toleman, ele não tinha carro para terminar a corrida. Ele estava com problemas de suspensão e dificilmente ia completar a distância inteira da prova. Então, o Prost poderia ter vencido, mas mesmo que ele não tivesse vencido, o segundo lugar já teria sido muito melhor do que uma corrida interrompida com ele em primeiro. Exatamente. Essa corrida é bem marcante também, porque no fim das contas, muita gente só lembra que o Senna teve uma das maiores atuações da carreira dele, com a Toleman, né, que era um carro... A ação que ele dá no Niki Lauda é absurdo. Sim, e era um carro extremamente limitado, né? O Senna tem alguns resultados com a Toleman incríveis, e esse em Mônaco é a grande atuação de todas. Mas é justamente isso, o que me pega nessa corrida é a consequência indireta que ela acabou tendo no campeonato. Ela realmente, no balanço final, ela acabou dando o título pro Lauda. Exato, e a questão é que esse campeonato ele ficou muito dominado pela dupla da McLaren, que tinha o melhor carro, e até esse momento do GP de Mônaco, o Prost tinha claramente uma vantagem sobre o Lauda. Ele teve um melhor começo de temporada. E a verdade é que o campeonato ele só vai começar a apertar na segunda metade. Ou seja, nessa altura do GP de Mônaco, ninguém pensou que ter só a metade dos pontos vai ser um problema para o Prost. Porque ficava a sensação de que o Prost, tendo os pontos por completo ou não, ele tinha o suficiente para vencer o título. Só que acabou que valeu mais a experiência do Lauda, que aí sim confirmou uma grande volta por cima, conseguindo
um título pela McLaren 7 anos depois do seu último título pela Ferrari. Pois é, e aí, no fim das contas, isso ainda fez com que o Lauda pudesse chegar a Portugal na última prova pelo segundo lugar, né? O Prost ganha a corrida, mas se esses pontos não fossem divididos pela metade, quem vencesse em Portugal seria campeão. Exato, e enfim, o Lauda, ele, como eu já disse, ele não teve muita dificuldade para conseguir o resultado que precisava, porque era uma temporada dominada pela McLaren. Não era como se a Ferrari ou a Williams pudessem ser adversárias e impedir o Lauda de conseguir o resultado. Perfeitamente. O Vitor Fazio, tem algum comentário final a fazer? Comentário final não, mas eu já fico na expectativa, já vou começar a juntar mais corridas para o capítulo 2 desse compilado de corridas polêmicas da Fórmula 1. Combinado. Então, dentro de algumas semanas, vamos juntar mais corridas e fazer uma parte 2. Realmente é um tema que merece. Posso terminar com uma? Pode. Não é uma corrida polêmica, uma classificação polêmica. Então, espera, deixa eu só me despedir de Vitor Fazio, você já fala. Obrigado, viu, Citão? Eu que agradeço. Valeu, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Então, enquanto o Gil aciona o Gabriel Carvalho, que vai ser nosso último participante da manhã, diga, qual que é a sua classificação polêmica? GP de Mônaco de 2006. O Schumacher parando o carro na Rascasse para impedir o Alonso de fazer a volta rápida. Naquela cara de pau absurda. O que eu mais gosto dessa corrida é justamente a cara de pau. Não, a cara do Schumacher sai do carro, tipo, ai, não deu. Quebrou. Ele olha pro carro assim, ele... Poxa, quebrou. Não, ele estacionou o carro, ele fez uma baliza quase perfeita ali, aonde ele tinha que parar. Então, o Schumacher... A gente pode fazer polêmicas do Schumacher, inclusive. Um tema. Pode. Só do Schumacher. Não, cara, o Schumacher é um personagem completamente sem igual no... Porque ainda tem o lance dele com o Barrichello, ele já na Mercedes, que ele quase matou o Barrichello. Grudou o Barrichello no muro. Na Hungria. Uhum. E então, o Schumacher é incrível, cara. Sim. O Schumacher é incrível. Eu acho que, inclusive, esses episódios extremamente polêmicos acabam construindo a imagem dele de... Pra mim, pelo menos de maior de todos os tempos. Porque não é só título. E não é só o cara ser bom pra caramba. Ele ainda é extremamente controverso. Eu adoro figuras controversas. Pois é, ele é odiado, amado. Alguns o chamam de Dick Vigarista. Eu sou contra esse título de Dick Vigarista. Mas ele é sensacional. É muita história boa. Pois é. Então vamos, pra fechar o programa, ouvir o que Gabriel Carvalho tem a nos contar. Bom dia, Gabo. Bom dia, Gá, bom dia, Berton, bom dia, Gil, como é que vocês estão? Tudo certo por aqui. Tudo tranquilo. E com você, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Então já manda pra gente a sua primeira corrida polêmica, pra gente encerrar o programa em grande estilo. Minha primeira corrida polêmica, como acho que é uma corrida meio que antiga, a galera talvez não lembre muito bem, mas o GP de San Marino de 1982, que basicamente foi uma corrida que teve uma greve, né, de equipes, de pilotos, porque aconteceu o seguinte, na abertura da temporada, não sei se era abertura, mas o Grande Prêmio do Brasil, o Nelson Piquet venceu, mas ele e o Keke Rosberg, os dois foram desclassificados porque descobriram que tinha um segundo reservatório de água dentro do carro e, portanto, esse reservatório se desenchendo ao longo da corrida e os carros ficavam mais leves. Então, por eles ficarem abaixo do limite de peso, na verdade, do peso mínimo que a Fórmula 1 estipula, foram desclassificados, e a Brabham e a Williams ficaram amplamente bravas com essa decisão, né? Então, depois teve uma reunião no GP de Long Beach, em que as equipes, as construtoras da Fórmula 1, que eram Brabham, McLaren, Williams, Lotus, Tyrrell, Osella, ATS e Toleman, decidiram que eles não iriam correr em San Marino em protesto a essa decisão da FIA. Então o grid naquela ocasião só teria as montadoras, que na época eram Ferrari, Alfa Romeo e Renault.
Porém, para não acontecer quase parecido com o Indigate, onde a gente teve só 6 carros, a Tyrrell, a Osella, a ATS e a Toleman, elas desistiram, né, da greve, porque elas precisavam de dinheiro, então precisavam correr, aparecer, e acabaram indo por grid com 14 carros, e depois essa prova acabou tendo uma polêmica por questões de ordem de equipe, né? Toda a rivalidade que a gente contou outro dia aqui do Didier Pironi com o Gilles Villeneuve, e o Pironi acabou vencendo aquela prova. Exatamente, o Michele Alboreto completou o pódio, o Jean-Pierre Jarier foi o 4º, o Eliseu Salazar, lendário chileno, foi o 5º, e só eles completaram a corrida. Eu acho que já é um sinal de quão triste foi essa prova, né? E curiosamente foi a última corrida que o Gilles Villeneuve completou. A gente falou sobre isso no episódio das grandes rivalidades, né? Exatamente. Então, a corrida que ela já tinha um contexto polêmico antes da largada, né? Por conta dessa questão da greve, depois ficou mais polêmico ainda, porque por conta dessa rivalidade e também posteriormente a fatalidade, né? Com o Gilles, um dos grandes talentos que a Fórmula 1 perdeu ao longo dos anos. Pois é. O Gabo, já emenda então com a sua próxima? Emendo sim, que a galera não lembra muito, mas foi uma belíssima treta essa. Grande Prêmio da Austrália de 2009, o chamado pela mídia britânica de Lightgate, né? Porque nas voltas finais teve aquele acidente do Sebastian Vettel com Robert Kubica, então a prova ia terminar sob safety car, e o Lewis Hamilton, que estava em terceiro, ele deu passagem pro Trulli, né? Pro Trulli durante o período de safety car, e depois da prova o Trulli ganhou uma punição de 25 segundos por uma ultrapassagem sobre o período de safety car, o que é proibido, né? E a Toyota protestou, né, alegando que o carro do Hamilton estava praticamente lento, né, quase encostando, e por sua vez o Hamilton falou que ninguém ordenou que ele fizesse isso, mas aí os detetivões olharam as mensagens de rádio e basicamente o engenheiro pediu para que o Hamilton diminuísse a velocidade propositalmente para que o Trulli ultrapassasse e recebesse uma punição, ali ele garantiria o pódio. Quando a FIA descobriu toda essa tramóia, eles desclassificaram o Hamilton da corrida, tiraram a punição do Trulli, o Trulli ficou com o pódio, e causou uma briga interna na McLaren tão grande que o Dave Ryan, que era o diretor esportivo, foi suspenso e demitido posteriormente. E eu acho que foi muita sorte do Hamilton dele não ter sido excluído também por pelo menos uma ou duas corridas por todo esse lado. Boa lembrança, muito boa lembrança. É um episódio que ficou meio esquecido mesmo, né? Até porque 2009 é uma temporada que a gente lembra tanto pela Brown varrendo a primeira metade da temporada toda com o Button, que a gente não lembra muito o contexto de como isso aconteceu, né? E é verdade. O Hamilton estava disputando esse último lugar no pódio com as duas Toyota, né? Do Trulli e do Glock. Exatamente. Talvez seja a grande polêmica da carreira do Hamilton. Eu posso só voltar a adicionar alguma coisa no comentário que a Evelyn fez no começo do programa sobre o GP da Europa de 97? Claro que pode, manda. Não, é que na época a Sauber e a Ferrari já tinham uma certa parceria, né, de fornecimento de motores, e a Ferrari basicamente bancou a entrada do grandíssimo piloto argentino Norberto Fontana, que com o único propósito de atrapalhar o Villeneuve na corrida, e por um certo tempo o Fontana conseguiu. Então teve ainda isso naquela briga de 97, para mim é uma das grandes da história. Acho que assim, se eu tivesse algum amigo que ele quisesse acompanhar alguma temporada antiga da Fórmula 1, porque ele tá gostando, é a primeira que eu vou sugerir em 97, porque foi muito animal. Muito bom, boa lembrança. Cara, a Fórmula 1 tem cada coisa espetacular. Realmente, vendo esse programa, na verdade, fazendo esse programa, eu percebi que a gente vai precisar de uma edição extra, porque teve muita corrida de fora, mesmo com a gente citando mais de 10 aqui. Inclusive o GP de Luxemburgo desse ano foi em Nürburgring. Sim, não foi em Luxemburgo, obviamente.
Porque tinha o GP Fala, da Gabo. Europa em Jerez, né? Isso, Tinha o GP da Europa em Jerez. exato. Eles mudaram a nomenclatura. Sim, inventaram... Do jeito que o GP de San Marino não era em San Marino. Uhum, nunca foi. Obrigado, viu, Gabo? Eu que agradeço. Valeu aí, gente. Valeu, até a próxima. A gente já é figurinha carimbada aqui no Padocast, nosso Gabriel Carvalho. Berton, você tem alguma consideração final? Só que a gente vai ter que fazer mais uns 4, 5 programas de polêmicas. Talvez a gente estenda para algumas outras categorias. Temos também corridas polêmicas na Indy. Temos o famoso o passarinho voador do Will Power. Temos o famoso chute do Rossi no Marques. A MotoGP também tem, exato. Corridas da Stock Car. Sim, é um tema que a gente vai... É um tema legal, né? Provavelmente ele vai voltar aqui. Então fica mais um convite aí para quem estiver assistindo no YouTube, por volta das 3 horas, 3h30, o Padocast estreia em tempo real no YouTube. Então para você que está assistindo agora no YouTube, deixa aqui nos comentários, além de se inscrever no canal e deixar o like, deixa aí nos comentários qual que é a grande polêmica que você lembra pra gente. É isso aí, esse foi o Padocast de número 38. Eu espero que tenham gostado e, claro, que voltem aqui na semana que vem. A gente volta na quinta-feira no mesmo horário, 11, talvez 11 e pouquinho. Mas eu sempre lembro aqui da nossa programação no YouTube, ela não para. Além de, como o Berton já citou, o nosso Padocast entrar no YouTube hoje umas 3 e pouquinho. Tem o Paddock GP toda terça, 7h30 da noite. O GP às 10, que é diário, sempre 10 horas, né? 10 da manhã, 10 da noite. Prancheta GP nas manhãs de quinta. O briefing no sábado e no domingo de corridas de Fórmula 1. E por hoje é só. Um abraço a todos. Obrigado, Berton. Valeu, Gil. E obrigado a você que nos ouviu, que participou, que vai mandar, como o Berton falou, os comentários no YouTube pra gente separar mais corridas para falar sobre esse tema na parte 2. E até semana que vem. Tchau!